Honra e glória seja dado a Deus e ao seu Santo Filho, nosso amado Salvador, Jesus Cristo, nosso Deus, o nosso remidor. Nós estamos aqui hoje por esta manhã para também transmitir uma palavra para você que está em necessidade, onde fala aqui no livro. Todos temos necessidades, é claro, mas Deus me coloca em frente de ler aqui no livro aos Efésios, a epístola de Paulo, escrita aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, onde fala a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com justiça, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então aqui Paulo, irmãos, ele foi bem objetivo para aquela igreja que estava em Efésio. Na verdade, era uma igreja, mas em Efésios era uma igreja que se reunia nas casas. Quando se fala em igreja, não quer dizer que tinha um templo, porque naquela época ainda não havia sido construídos nenhum tipo de templo. Os templos passaram a ser construídos por volta do século II depois de Cristo. Então, irmãos, concepção de igreja queria dizer reunião entre os irmãos, congregar entre os irmãos. Muitos se congregavam em casas, até em cavernas, devido às perseguições que se passava pelos romanos na época, que ainda estavam perseguindo os cristãos. E dentro desse contexto, irmãos, Paulo já estava admoestando aos irmãos que estavam em Efésios, para que eles não pensassem que a luta deles seria contra a carne ou contra o sangue, que eles não teriam que guerrear contra ninguém para que o Evangelho pudesse obter sucesso, mas que eles teriam sim que se fortalecer no Senhor, na força do seu poder, porque chegariam tempos que teriam que lutar contra as hostes espirituais da maldade, que já estava naquela época, contra os príncipes das trevas deste século. Porque na verdade, irmãos, ele sabia muito bem que se eles estivessem revestidos com toda a armadura de Deus, poderiam resistir o dia mau que estava para vir ainda, e ficassem firmes, quer dizer, perseverantes. E hoje, vamos dizer assim, que a história se repete. Vemos grandes denominações sendo corrompidas, vemos homens sendo corrompidos pelo dinheiro, pelo espírito do anticristo, por coisas que, na verdade, estão
se manifestando em vários lugares, até mesmo dentro do âmbito evangélico. E nós, irmãos, temos que nos preparar e ficar firmes, cingidos, quer dizer, revestidos, os nossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, que é a palavra de Deus na nossa vida, tomando sobretudo, irmãos, os calçados, para calçar os nossos pés na preparação do Evangelho. Porque o homem, quando está calçado, o soldado, quando ele está calçado, com as suas roupas adequadas para o combate, às vezes ele tem que pisar em cima de alguma coisa que corta, que machuca, mas aquele sapato, aquela roupa que ele usa, já é apropriada, irmãos, para poder resistir a algumas coisas. E também tomar o escudo da fé. Nós vemos que aqui Paulo, ele se referia dos armamentos que naquela época eram usados para um combate. Hoje é lógico que um combate não se desfecha desta maneira. Existem outras técnicas de guerra, mas espiritualmente não mudou. O adversário, ele está tentando se aperfeiçoar para poder enganar aqueles que são do Senhor. Não se deixe enganar por nada. Você já tem a Bíblia Sagrada. Se alguém vir disser para você que aquilo ali você pode usar que não é pecado, ora, esse sinal na mão direita não é pecado, ou esse sinal na testa não é pecado. Cuidado, irmãos. Ainda que seja um líder religioso que te fale isso, examine nas Escrituras. Examine. Existem líderes religiosos hoje que estão pregando que isto não tem nada a ver. Irmãos, como não tem nada a ver? Esses homens estão se vendendo pelo dinheiro, estão se trocando pelo ouro e pela prata. Por isso nós precisamos orar e vigiar em toda oração e súplica e vigilância nisto, com toda perseverança e súplica para todos os santos, para que Deus use dos seus servos, os que são sinceros, que muitas das vezes foram lançados fora das suas igrejas, por calúnias, por difamações ou por outras coisas. E quando um membro daquele grupo ministerial é atingido, ou é descoberto que ele cometeu um gravíssimo crime, a própria liderança daquele ministério defende o grupo a qual ele pertence. Quer dizer, quando aquilo lhe convém, ele defende. Quando não lhe convém, ele joga fora. Por aí você já percebe a falsidade. E outra coisa, querer omitir a informação, dizendo que você não pode ver isso, porque você não pode abrir aquilo, não dá ouvido a isto, não dá ouvido àquilo. Claro, porque se você for inteligente e você procurar as informações, você vai descobrir a verdade. Então, logicamente que esses homens vão fazer com que você incuta na tua mente que aquilo que está sendo divulgado não é realidade. No entanto, se divulgarem alguma coisa referente àquela determinada denominação que for benéfico, eles não falam nada. Você pode contar para eles que viram, que eles não vão te chamar atenção. Mas se você ouviu esse vídeo e falar para eles que viram, eles vão falar que esse pregador é um falso profeta, que esse pregador é um mentiroso. Mas o que eu menti aqui? Prova para mim. Estou lendo a Bíblia. Eu não estou saindo nada fora daquilo que está escrito. Estou dizendo para nós nos revestirmos das armaduras de Deus e ficar firmes no Senhor Jesus. Isto é mentira, irmão? Isto é falsa profecia? Ah, mas você não pode pregar. Por que eu não posso pregar? Qual o motivo?
se o Senhor está comigo? Ah, Deus não é mais contigo. Como você sabe? Você conhece o meu coração? Você sabe quem falou comigo? Você sabe quem veio de madrugada me visitar e visitar-me no meu leito? Você não sabe. Então é melhor você estar calado, porque senão você pode blasfemar contra o Espírito Santo. E aí você não terá perdão nem nesse século, nem no vindouro, porque eu não estou pregando nada que está fora do que está escrito aqui. E eu creio que o que está escrito nesta palavra, nesta Bíblia, é a palavra de Deus. Eu não creio que ela contém e que eu possa colocar aqui o que eu quiser. Não, eu creio que ela é a palavra de Deus e o que está escrito aqui é verdade. E está escrito aqui o quê? Para nós orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiar com toda perseverança e súplica. E ainda o apóstolo disse: e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador. Olha, irmãos, em cadeias, quer dizer, ele tinha grupos, ele era embaixador. Deus o considerou um embaixador. Por quê? O que é um embaixador? É aquele que representa um país em outro país. E nós somos embaixadores. A irmã é uma embaixadora, porque a irmã representa não uma igreja, a irmã representa a cidade celestial. A irmã representa na pregação da tua exortação, da palavra da tua boca, guiada pelo Espírito Santo. Você é representante do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus, e você pode falar livremente como te convém falar. Porque quem te deu esta autorização não foi nenhum pastor, presbítero, ancião, diácono, cooperador, foi aquele que é o dono de todo o universo. Então ninguém tem o direito de fechar a tua nem a minha boca. Podem colocar comentários, podem chamar-nos do que quiser nos chamar. Colocando comentários negativos, nós apagaremos, mostraremos que não temos medo de sermos perseguidos por qualquer tipo de instituição, porque estamos aqui para pregar o Evangelho verdadeiro, que é Jesus Cristo, a palavra feita carne. Aí vocês dizem, então se Jesus Cristo é a palavra feita carne, a Bíblia não é a palavra. Você está enganado. Jesus Cristo é a palavra feita carne. Feita. Se ela foi feita carne, é porque já existia a palavra que não era carne. A palavra apenas foi feita carne, porque diz em 1 de João, no princípio era o verbo. Verbo quer dizer palavra. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então a palavra depois se fez carne. Todavia, irmãos, precisava um registro para que nós, que vivemos neste mundo, soubéssemos o caminho que nós devemos seguir. Você já imaginou se um barco, uma grande embarcação, sai sem nenhum tipo de equipamento para registrar a direção que ela deve ir? Você já imaginou se num aeroporto, aqueles que controlam os voos, os controladores de voos, não estivessem nenhum trabalhando, como o avião saberia qual a rota que ele deveria tomar? Você já pensou nisso? Haveria um grande desastre, uma grande catástrofe, porque são milhares e milhares de aviões que decolam de diversos países. Se você for procurar na internet, você vai ver quantos aviões nesse momento que nós estamos falando estão subindo, descendo, um passando numa rota, outro passando numa outra. Você fica abismado. Imagine se eles não tivessem um controle. Eis aqui o nosso controle, a Bíblia Sagrada. É o controle. Ela não contém a palavra de Deus. Porque se um controlador de voo só contesse nele, irmãos, mais ou menos a rota de um avião, ele destruiria muitas vidas. Mas ele, quando está ali, ele tem que saber com precisão
aquilo que ele está fazendo. E mesmo assim, como homem, ele falha. Mas a palavra de Deus nunca falha. Fique com esta palavra, se revista da armadura de Deus, busque o Senhor. E se você está passando alguma necessidade, alguma dificuldade, confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Deus te abençoe. Honra e glória seja dado ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém